tirar essa máscara. Da outra vez eu fiquei o tempo todo com ela só abaixada e não justifica. Mais uma vez eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Que o nome do Senhor seja exaltado mais uma vez aqui, nesse 16/9/2021, né? Mais um culto da família. Nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. O Senhor sabe, o Senhor conhece, como todos nós falamos, né? O Senhor conhece o nosso coração, né? E verdadeiramente, cada vez que eu subo aqui, eu declaro isso mais forte, porque o Senhor verdadeiramente, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe das nossas intenções. Bom, vamos direto para a palavra. Jeremias, no livro de Jeremias, abra comigo aí no capítulo 1. Aleluia, Deus. Prometo que não vou esticar a mensagem, vou falar somente aquilo que o Senhor colocou no meu coração para estar ministrando para os irmãos nesta noite. Aleluia. Jeremias está bem no meio da Bíblia aí, né? Se você achar Provérbios, Salmos, depois você acha Isaías, depois Jeremias. É facinho de achar, não é tão difícil. Pode ficar sentado, porque nós vamos estar lendo outros textos também, inclusive você que abriu a sua palavra no livro de Jeremias, deixa a sua Bíblia aberta aí no livro de Jeremias, que nós vamos ler outros textos também aí nesse mesmo livro. Amém? Obrigado, negão. Obrigado, Carlos. Falar negão não, senão você vai me processar, hein? Nosso amigo Carlos, de boa. Amém, irmãos? Jeremias capítulo 1, versículo 4 e o 5. Diz assim: A mim veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo, versículo 5: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Deixa sua Bíblia aberta aí, que nós vamos ler mais textos. Preste atenção. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor. Não é a palavra do Amauri, não é a palavra do pastor, mas é a palavra do Senhor. E ele está dizendo que antes que Jeremias se formasse, ele foi escolhido no ventre materno. Eu trago isso para nós, querido, porque nós somos povo escolhido do Senhor. Nós somos povo separado do Senhor. Tanto eu quanto você, quando nós nascemos, o Pai Celestial, ele já traça um plano para nós, ele já tem uma meta estabelecida, pré-estabelecida para a nossa vida. Eu preguei isso aqui há muito tempo atrás, onde a palavra de Deus fala do plano de Deus para nós. Em Mateus 7, Jesus dizendo assim, ele disse: se o Pai terreno, o Pai físico, sabe dar boas dádivas para os vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial tem boas coisas para dar para os nossos filhos. Amém? Vamos aí agora, querido, para o versículo 11, capítulo 11, Jeremias capítulo 11. Aleluia. Jeremias capítulo 11. Jeremias, querido, preste atenção. Jeremias era um profeta, foi um profeta do Velho Testamento. Ele estava ali na região de Judá, Jerusalém, e ele foi escolhido, como nós lemos lá no capítulo 1, ele foi escolhido, separado
pelo Senhor para ser profeta às nações. Agora preste atenção a esse texto do capítulo 11 de Jeremias. Ele diz assim: a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: ouve as palavras desta aliança e fala aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Querido, a cada versículo que eu vou lendo, eu quero fazer um comentário, porque faz parte da mensagem para a minha vida e para a sua vida. O que é o ensinamento da palavra? O que a palavra pode agregar nos nossos conhecimentos, gerar nos nossos conhecimentos? Olha o conselho dele aqui. Ele diz assim, ouve as palavras desta aliança, no versículo 2, e fala aos homens de Judá e de Jerusalém. Ou seja, esse conselho, querido, é para a minha vida e para a sua vida. Nós temos que trazer isso para nós. Aliás, todo o ensinamento da palavra, nós temos que trazer para a nossa vida hoje, nos dias de hoje, porque somente assim nós vamos crescer espiritualmente, nós vamos ser cheios do Espírito Santo. Porque uma das coisas que nós aprendemos lá em Romanos 10, 17, a Bíblia diz que a fé, ela é gerada em nós pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, se você não fala com Deus, se você não ouve a palavra de Deus, se você não prega a palavra de Deus, se você não lê a palavra de Deus, como que você vai ser cheio da palavra de Deus para poder cumprir os mandamentos do Senhor? Versículo 3, diz-lhes assim, diz o Senhor, o Deus de Israel: maldito o homem que não atentar para as palavras desta aliança. Ou seja, Deus fez uma aliança com esse povo de Judá, com o povo de Israel, com nós. É claro que eu estou falando aqui de 3 mil e poucos anos atrás, talvez nem isso, talvez não daria isso não. Jeremias viveu por volta de 500, 600, 700 anos antes de Cristo. Então, quase 3 mil anos. Mas mesmo assim, querido, esses ensinamentos, essa palavra, ela é para nós nos dias de hoje. Não existe livro mais atualizado do que a Bíblia, do que a palavra de Deus. Diz-lhes assim, diz o Senhor Deus de Israel: maldito o homem que não atentar para as palavras desta aliança, que ordenei aos vossos pais, no dia em que tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: dai ouvidos à minha voz e fazei tudo segundo o que vos mando, e assim vós me sereis a mim por povo. Vós, ou seja, ele diz, se vocês me obedecerem, olha só, a palavra aqui já está começando a exortar. Se vocês me obedecerem, sereis para mim povo. Tem povo de Deus aqui? Aleluia! Tem escolhido de Deus aqui? Tem também, amém. E eu vos serei para vós outros por Deus, para que vos confirme o juramento que fiz aos vossos pais, de lhes dar uma terra que emanasse leite e mel, como se vê nesse dia. Então eu respondi e disse: amém, Senhor. Tornou-me o Senhor, apregoa todas estas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo: ouvi as palavras desta aliança. De novo, Deus está cobrando. Ele está dizendo assim: olha, eu fiz uma aliança com aquele povo que eu tirei lá do Egito, com mão forte, com mão poderosa. Eu fiz uma aliança com aquele povo, eu fiz os milagres ali que todos viram, e eu quero que essa aliança seja mantida. Ou seja, Deus está cobrando para que Jeremias fale desta aliança e para que o povo não abandone
esta aliança. Mas muitas das vezes, nos dias de hoje, a pessoa vem aqui, ela levanta sua mão, ela aceita Jesus como seu Salvador e único pessoal, e depois ela abandona, ela quebra essa aliança, ela para de se fortalecer nesta aliança que ela fez com Deus. E ele diz, apregou-a na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo, ouvi as palavras desta aliança e cumpre-as, porque deveras adverti aos vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito até o dia de hoje, testemunhando desde cedo, cada um dizendo, dai ouvidos à minha voz, mas não atenderam e nem inclinaram os seus ouvidos, antes andaram cada um segundo a dureza do seu coração maligno. Queridos, a Bíblia diz que nós somos deverasmente maus, mas nós precisamos converter o nosso coração. A palavra de Deus aqui, ela está exortando, o profeta Jeremias está exortando, dizendo o seguinte, que os conselhos de Deus estavam postos ali, mas eles não atenderam e nem se inclinaram os seus ouvidos. Muitas das vezes nós falamos da palavra, nós ministramos a palavra, muitas das vezes nós somos até ignorados lá fora, mas mesmo assim, querido, independente de você, da pessoa ouvir ou não, você precisa falar desta palavra, como diz o salmista no Salmo 1, né? Medita nesta lei de dia e de noite, para que tudo te vá bem. Aleluia! Inclinando-se antes, andaram cada um segundo a dureza do seu coração maligno, pelo que fiz cair sobre eles todas as ameaças desta aliança, a qual lhes ordenei que cumprissem, mas não cumpriram. Lá na frente o profeta Ezequiel, ele vai ser levado a um vale de ossos secos, e Deus vai falar para ele, Ezequiel, pode esses ossos sobreviver? Pode esses ossos terem vida? E Ezequiel disse, pode, Senhor, porque Senhor tudo podes, porque ele andava nos caminhos do Senhor, e ele profetizou sobre aqueles ossos, e aqueles ossos reviveram. Aleluia, por causa da obediência, querido, ou seja, obedeça os mandamentos, a palavra de Deus. Versículo 9, disse-me ainda o Senhor, uma conspiração se achou entre os homens de Judá e entre os habitantes de Jerusalém, ou seja, a coisa não tinha mudado, ali a confusão estava até sendo formada por esse povo de Judá e de Jerusalém, e ele diz assim, olha, no versículo 10, tornaram as maldades de seus primeiros pais, que recusaram ouvir as minhas palavras, e andaram eles após outros deuses, para o servir. A casa de Israel e a casa de Judá voltaram à minha aliança, violaram a minha aliança que eu fizera com os seus pais, porquanto assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar, clamarão a mim, porém eu não os ouvirei. Querido, o profeta Jeremias, ele está exortando o povo de Israel, o povo de Judá. E essa exortação eu quero trazer para a minha vida hoje e para a sua vida, porque muitas das vezes nós estamos frequentando somente uma igreja, mas não estamos com o nosso coração verdadeiramente diante do Senhor. Essa semana na célula nós estávamos até comentando que nós temos ministrado sobre as bem-aventuranças, e o irmão perguntou assim, o que isso tem gerado no seu coração?
Essas bem-aventuranças, essas ministrações da célula, ela tem gerado no seu coração, ou seja, essa palavra tem ficado gravada no seu coração, porque, querido, essa palavra ela só vai fazer diferença na minha vida e na sua vida, se ela ficar gravada no nosso coração. Se a palavra entrar de um lado e sair do outro, ela não vai fazer diferença nenhuma na minha vida e na sua vida. É isso que o profeta Jeremias está dizendo. E é isso que Deus autorizou o profeta Jeremias a dizer. No versículo 11 ele diz: portanto assim diz o Senhor, eis que eu trarei um mal sobre esse povo. E quando o mal chega, querido, aí nós lembramos do Senhor. Nós lembramos de olhar para o alto, nós lembramos de buscar a Deus. Deus nos ajuda, Deus entra com providência, Deus supre essa minha necessidade, supre essa minha falta. Mas Deus autorizou o profeta Jeremias a escrever isso aqui: portanto, assim diz o Senhor, eis que eu trarei um mal sobre eles, de que eles não poderão escapar, ou seja, clamarão a mim e eu não responderei, diz o Senhor. Aleluia, aleluia. Primeiro passo, querido, a aliança que Deus fez comigo e com você. Se nós não andarmos retamente nos caminhos do Senhor, essa aliança vai ser quebrada. E Ele está dizendo: olha, não ande segundo a dureza do seu coração. A palavra de Deus diz que se o seu coração estiver duro, querido, clame a Ele, fala com Ele. Deus arranca esse coração de pedra e coloca um coração de carne, para que eu me converta verdadeiramente. Nós, querido, como nós lemos lá no capítulo 1 de Jeremias, que Deus o escolheu desde o ventre da sua mãe. Ou seja, eu e você, querido, temos uma missão aqui nesta terra. Se a palavra dele não entrar no seu coração, se a palavra dele não chegar até lá na sua casa, tem alguma coisa errada. Há muito tempo atrás eu ouvia uma mensagem, eu ouvia uma palavra de Deus, quando eu chegava no carro eu esquecia. Eu falei: Deus, está errado, tem alguma coisa errada. Eu preciso ouvir a palavra e a palavra ficar no meu coração, e eu chegar na minha casa, eu chegar no meu trabalho, eu chegar na minha escola, eu chegar no meio social que eu convivo, e eu declarar, eu ministrar esta palavra. Quem me conhece sabe que eu estou falando aqui a verdade, aquilo que eu vivo. Mesmo que, como tem aqui um amigo que não é da nossa igreja, mas ele sabe que quando eu estou com ele, eu ministro a palavra para ele, eu falo da palavra para ele, porque é característica do cristão, porque a característica do cristão é o coração, a boca fala o que o coração está cheio. E eu quero falar um pouco, querido, sobre esta palavra, sobre o profeta Jeremias. Não vou fazer profecias, a não ser que Deus manda. Eu sei que é Deus que determina tudo, é Deus que condiciona o culto. E eu quero falar um pouquinho sobre esta palavra, sobre essas revelações. O profeta Daniel, ele diz que Deus é Ele que dá a sabedoria e o poder para o homem, é Ele que revela o profundo e o escondido, Ele dá entendimento aos inteligentes. Eu sei que às vezes, querido, tem pessoas que falam assim: não, Mauri, eu não gosto de profecia. Bom, é particular de cada um, eu respeito. Mas quem já recebeu uma profecia, quem já recebeu uma revelação, sabe como é bom,
Porque quando é o Senhor que fala, querido, eu sempre falo isso, quando a profecia, quando Deus manda eu entregar uma mensagem, eu falo, querido, se não for de Deus, Ele não vai testificar na sua vida. Mas se for de Deus, Ele vai testificar na sua vida. Ele vai trazer a realidade para o seu coração, Ele vai trazer paz. A mensagem, ela vai trazer um refrigério para a sua vida. E isso nos ajuda, querido, às vezes uma revelação que Deus usa uma pessoa para entregar uma palavra para nós, nos ajuda na nossa caminhada cristã, sim ou não? Estou pregando para crente não. Amados, quando alguém é usado para entregar uma palavra para nós, uma revelação, algo que somente você e Deus sabe, e você sabe do que eu estou falando. Quando Deus usa uma pessoa para trazer essa revelação para a sua vida, essa revelação ela traz paz para o seu coração, ela traz refrigério para a sua vida, ela te ajuda, ela me ajuda na nossa caminhada cristã. Ela nos fortalece, isso nos traz um consentimento de Deus para a nossa vida, uma ciência de que Deus está nos contemplando a todo momento. Aleluia. Ele está no controle de todas as coisas, querido, e quando Ele quiser usar uma pessoa para entregar uma palavra, entregar uma mensagem para você, Ele vai usar e vai testificar no seu coração. Lá em Hebreus, a palavra de Deus diz que todas as coisas estão descobertas, ou seja, a minha vida e a sua vida está descoberta diante de Deus, e ainda mais, Deus, Ele sabe o que você passou, Ele sabe o que você está passando, e eu quero declarar sobre a sua vida, e Ele sabe o que você vai passar lá na frente. Então, se você estiver aliançado com Ele, de mãos dadas com Ele, Ele vai te fazer você atravessar as muralhas de Jericó. Você não vai parar, você vai prosseguir. Está entendendo, Laela? A palavra de Deus. Deus não vai abandonar os seus filhos, mas eu e você não podemos quebrar essa aliança com o Senhor. E se você for ler o livro de Jeremias, por vários capítulos, ele vai dizer assim: assim diz o Senhor para ti. Pastor Marcel, e nessa noite, nessa tarde, quando eu estava preparando essa mensagem, falando de profecia, o livro profético de Jeremias, Deus falou comigo assim: olha, tem pessoas que levantou um vento na casa dele, na família dele, e você vai declarar para ele, dizer para ele: aquietai, e saber que eu ainda sou Deus, que eu ainda
estava vendo lá na frente a invasão da Babilônia, a invasão de Nabucodonosor. O caos que iria ser instalado ali, e aquela cidade ia virar morada de lobos. Versículo 6, ele diz: eu sei, ó Senhor, que não cabe o homem determinar o seu caminho, nem o que caminha. Não cabe. Mas se você é ele, todo poder. Muitas das vezes, querido, nós achamos que nós estamos caminhando com as nossas próprias pernas, que nós estamos tomando a decisão com o próprio entendimento. Ei, querido, mas muitas das vezes você está enganado, está te dizendo, está dominando a sua mente, funcionando, trabalhando em seu favor, mostrando para você a direção a qual você vai seguir. Todo poder. É o Espírito Santo de Deus, aquele que Jesus, o assunto para os mas disse: olha, eu vou enviar para você. Tome essa palavra, a calamidade, o caos com transformada de profeta. Não vai a bênção de Deus virá sobre a casa da sua. Volta aí, 7:11, vamos lá. Olha o que a palavra da parte do a porta da casa do a palavra aí faz por ela adorardes assim Deus de Israel. Aí as vossas obras. Aqui o que está emendai o caminho das vossas. Eu farei dar neste palavras falsas. Templo, templo do templo do é este. Mas se deveras dardes o caminho das vossas desviares, dardes, eras, dardes a cada um com a viúva, amardes, para os vossos, eu vos terra que dais palavras falsas para nada. Falsas
casa para a maldade, a iniquidade, fazem para que essa casa eis que nada, todas as certas, gente nos vem, pega a sua vida, e a partir da fala. É isso que o profeta Jeremias alertar o povo de Judá e de Jerusalém da sua saudade, da frieza mal, que aquele estava de um povo, nós precisamos de um. Jeremias estava alertando como Judá, aleluia, até mesmo para as falava para, olha, vai perecer o inferno, está condenado, pobre, tanto que ele desperta, renda-te, volte para o neto, sabia que vamos a voltar para olha, se o inferno aqui segues, Deus está te dando que você se redimir, andar no caminho, ele me declarar esses, às vezes, dando a casa de Deus, mas não está a encerrar, querido, encerrar. Capítulo 31, bem, querido, eis aí, vendi, afirma a nova casa de Israel,
para os terra do Egito. Eles aquela porque depois daquele amém tem as escrituras cada um conhece o versículo de terra assim. Duas seja, querido condenado, a palavra foi dada e essa aliança foi quebrada. Quando a Bíblia, a casa de Israel, querido, ela diz o dizendo a mim e a você. Parte de para aliar do peso é a eu vou pedir Jeremias, ele estava dizendo que o povo estava entregue a toda maldade, espiritual.
No nome de Jesus, pessoas são curadas. No nome de Jesus, pessoas são salvas, são tiradas das garras do diabo, são arrancadas do mundo das trevas e transportadas para o reino da luz, o reino do amor de Deus, que é o reino da luz. Esse nome, Jesus, é o poder desse nome. E é no nome de Jesus que nós declaramos curas aqui. Na autoridade, no poder que há no nome de Jesus. Toda enfermidade saia. Chegou alguém aqui nessa noite enfermo, doente, está doente. Saia a enfermidade. Na autoridade, no poder que há no nome de Jesus Cristo. Todos os vírus, bactérias, inflamações, infecções geradas por um vírus ou por uma bactéria, saia! Na autoridade, no poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Você que está assistindo esse DVD, em nome de Jesus, creia. Há poder no nome de Jesus. Jesus disse: em meu nome vocês vão curar os enfermos. Em meu nome vocês vão expelir os demônios. Em meu nome, em meu nome. É no nome de Jesus. É no nome do Senhor Jesus Cristo. Satanás, pega toda a tua porcaria. Pega todo o teu lixo. Saia! Saia! Em nome de Jesus, saia dessa vida, saia dessa casa, saia dessa família. Em nome de Jesus, pega toda a tua porcaria das drogas. Saia, Satanás. Em nome de Jesus, demônios, espírito de morte, saia. Deus, nós te entregamos, Senhor, da nossa vida. Deus, te entregamos, Deus, toda obra de macumbaria, toda obra de feitiçaria, toda obra de ocultismo, toda oração de satanista, caia por terra. Em nome de Jesus. Fala comigo, em nome de Jesus. Fala em nome de Jesus. Eu repreendo todo mal. Em nome de Jesus. Sai agora. Em nome de Jesus. Saia. 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 Em nome de Jesus. É isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Glorificado e exaltado. Glória a Deus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus possa continuar abençoando a vida do Amauri. Irmãos, amanhã nós temos uma reunião com o Ministério Infantil, amém? Todos do Ministério Infantil, todos os líderes. Por esse menino aí, gente. Todos os líderes, professores, ajudadores, monitores do Ministério Infantil, amém? Se você quer nos ajudar, amém? Se você quer envolver com esse ministério, você precisa subir lá em cima nas salinhas e ver como é a necessidade dos professores, dos ajudadores. Se você quer apenas servir o lanche lá, tem vaga para você. Amém, irmãos? Esse ministério é carente de ajudadores, de professores, de pessoas ajudando com criança de colo, né? Talvez, pastor, eu não sei ministrar, mas eu quero ajudar de alguma forma. Você é convidado a participar dessa reunião. Vai ter uma confraternização também, né? Só um lanche básico aí para a gente conversar um pouco. E amanhã essa reunião às 19 horas na casa da Natália e do Giovanni, amém? Então, todos do Ministério Infantil estão convocados para essa reunião. E você que não faz parte, mas quer conhecer mais desse ministério, você também pode participar e receber da parte do Senhor. Sábado tem culto de jovens, amém? Tá certo? Já teve, né? Perdão, eu estou desatualizado. Então, sábado não tem culto de jovens, é folga. Os irmãos estão glorificando mais por não ter. Amém. Irmãos, domingo pela manhã, né? 9 horas o culto. Domingo à noite, às 19h30. Nós estarei aqui encerrando as bem-aventuranças.
Mateus 5, 10, 11 e 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. É uma palavra muito abençoada e eu conto com você no domingo aqui, ou de manhã ou à noite, celebrando ao Senhor conosco. Amém? Avisamos aí pelas redes sociais, mas para quem ainda não tem rede social, o WhatsApp, o Festival de Pastel teve um lucro limpo de R$4.000. Amém? Então, para a glória de Deus, obrigado a todos aí que somaram conosco, nos ajudaram nessa bênção aí, em nome de Jesus. Hoje à noite, após o culto, tem oração com os jovens. Você que deseja orar, permaneça aqui após o culto, esteja orando juntamente com os jovens. Amém? Amém ou não amém? Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos vocês e com todo o povo espalhado na face da terra. E o povo diz: Deus abençoe e aplauda o nome do Senhor. Um final de semana abençoado para você e sua família.